Bem-vindo novamente ao J17 Talks, diretamente do nosso estúdio aqui no Time Out, um evento de empreendedorismo e negócios. Estamos aqui nesse momento com a Raquel Rodrigues, jornalista, passou pelas principais emissoras de rádio e TV. E para você que está assistindo a gente, na sequência de conteúdos e treinamentos que nós estamos fazendo sobre comunicação, nada melhor do que uma jornalista que vai falar de força e expressão na comunicação, mostrando para você que não há nenhum tabu em você se comunicar bem, com excelência, para vender as suas ideias, os seus produtos, estabelecer os seus processos e apresentar a marca J17 com excelência. Muito bom dia, Raquel. Bom dia, um prazer estar aqui com você. Muito bom estar contigo. E quais são os principais desafios da comunicação que você entende para o ambiente corporativo e na comunicação interna? Olha, hoje o que as empresas trazem para a gente é especialmente a dificuldade de fluir a comunicação dentro. Às vezes eles têm uma informação, a empresa faz muitas coisas, mas nem os funcionários sabem. Né? Parece muito óbvio, porque é um processo muito óbvio dentro da empresa, mas ele passa despercebido. Isso gera vários tipos de problema, né? Você pode ter problema não só no impacto no resultado financeiro, das relações. E às vezes quando você tem uma equipe que não está engajada, que não entende para onde você vai, ela não responde, né? E muitas vezes eu ouço assim, não, mas eu falei para o funcionário, eu expliquei para ele, mas ele já entendeu, então eu não sei por que ele não estava. Ele recebeu lá o manual de conduta, né? E por que ele não está aplicando isso, né? Porque comunicação é vivência, é relação, é também acolhimento, né? E regras bem estabelecidas, né? A intensidade faz parte também, porque hoje, com o mundo cada vez mais digitalizado e todo mundo com os seus celulares, todos agora conseguem gravar e ser conteudistas. E hoje, com a quantidade de processos que nós temos dentro de uma organização, e eu posso falar pelo J17, que é uma instituição financeira, a primeira instituição financeira de Londrina, altamente regulada pelo Banco Central, ela precisa ter muitos processos. E às vezes é muito difícil a gente ler manuais, porque eles não têm tom de voz, eles não têm sorriso, eles não têm emoção. Por isso que a gente está fazendo esse trabalho muito importante para que todos os nossos colaboradores documentem os seus processos aprendizados através de conteúdos gravados. E para isso a gente não precisa ser um locutor, basta a gente treinar. Dicas importantes que você poderia deixar para os nossos colegas sobre como se expressar, porque comunicação hoje não é mais opcional, ela é uma obrigação. Primeiro que nós temos indicadores de desempenho de comunicação também, por exemplo, a ESG. Dicas importantes para que um colaborador se comunique com excelência. Olha, dentro dos princípios assim que a gente vê, até quando a gente traz isso em treinamentos, em media training, primeira coisa, você precisa entender para onde você está indo, né? Você pode falar muito bem, mas se você não tiver conteúdo também, não ajuda. Então eu falo, a primeira coisa é você saber exatamente do que você está falando e com propriedade. Isso já vai te dar 80% de segurança, né? Olhe para você e veja que imagem você quer passar, né? Às vezes a gente ouve, isso acontece às vezes com advogados, a pessoa está lá tatuada, passa uma imagem desleixada. Será que você está passando o valor que você tem? Você está passando o valor da sua empresa? E é essa a imagem que a gente tem que passar. Então, posicionamento é muito importante. Olho no olho, né? A gente nunca fala, você não passa segurança para quem você não olha no olho, né? Então, você tem que olhar direto e falar. E muitas vezes, quando a gente fala com o coração, com a convicção que a gente tem, isso é um grande avanço. E treino. Porque muitas pessoas não têm essa habilidade nata, né? Aí todo mundo fala, eu não sei, eu não gosto. Por quê? Porque a gente tem, às vezes, um senso crítico altíssimo, né? Tem até uma frase que eles falam, melhor o feito do que o bem feito, né? Eu nem concordo com isso, não é bem assim, né? A gente precisa fazer as coisas bem feitas,
mas arrisque, grave várias vezes, se olhe, né? Porque muitas vezes é uma habilidade que a gente vai conquistando. Eu tenho mais de 35 anos de carreira e eu lembro que, se eu olhar as matérias que eu fazia quando eu comecei lá na TV, no SBT, sei lá, em 1990, era uma coisa. Depois, quando eu saí da televisão, era outra. Porque é treino. Você vai falando, você vai se convencendo, você vai gostando de se ver, né? E é o que você falou, isso não é opcional mais, né? Você precisa... Constante. Sim. Evolução constante. Algumas dicas aí, alguns aprendizados. Posicionamento, prepare o seu conteúdo, lembre-se de fazer um roteiro e pense numa história, com começo, meio e fim. É o famoso storytelling, né? Isso. A gente precisa ter boas histórias para contar, né? A sua história precisa estar concatenada, precisa fazer sentido, seja por um processo interno, por um treinamento que você vai dar para um novo colaborador, um material sobre um produto e uma explicação até técnica. Existe um psicólogo chamado Jerome Brunner que disse que um conteúdo técnico entregue de forma lúdica através de uma história tem até 25 vezes mais chances de ser absorvido e lembrado. Com certeza. Então, se você conseguir concatenar o seu conteúdo numa história, em tópicos, controle o seu tom de voz, a sua expressão e grave, vamos seguir a dica da Raquel, grave para você mesmo, use o celular, se assista várias vezes e veja os pontos que você pode empregar uma melhoria contínua. Veja os seus vícios de linguagem, às vezes a gente tem e não percebe. Veja a velocidade, a entonação, a altura da voz e você vai encontrar equilíbrio. E cada gravação será melhor do que a outra. Porque daí a gente já vai entrando no detalhe, né? Então, para quem vai começar do zero, é bem isso, né? Eu preciso entender para onde eu vou, o que eu estou falando e como eu quero que as pessoas me vejam, né? E aí a gente vai fazendo os recortes, né? Como é que está meu tom de voz, que isso é super importante, né? Se eu falo gritando de uma forma agressiva, é isso que eu quero? Né? Porque tem alguns conteúdos que você vai passar de uma forma mais incisiva, né? Com energia. Então você precisa avaliar para quem você está falando, para também... porque dentro do processo de definir persona é uma outra coisa, isso, né? Mas assim, você olhar para o jeito que você está falando, o conteúdo e como você vai apresentar, né? Entender a mídia que você está falando também. Porque hoje, se você for para um online, você tem que chamar a atenção nos 3 primeiros segundos ali, 3 a 5 segundos, e aí depois você desenvolve. Aí você pode entrar com os dados, você pode entrar com outras informações, você pode fazer nuances de voz que chamem a atenção, né? Mas eu acho que o principal para quem vai começar é isso, quem que eu sou e para onde eu estou indo, né? Mantenha a atenção do seu público, prepare a sua história. Aquilo que você vai preparar em termos de conteúdo para apresentar para um público interno, as pessoas vão ter que assistir porque fazem parte do onboarding, do treinamento. Mas aquilo que você vai preparar para entregar para um cliente, para postar no LinkedIn, numa rede social, vai para o YouTube, vai no e-mail marketing, tem que ser muito interessante. E qualquer um de nós pode preparar esse conteúdo seguindo essas regras importantes que a Raquel deixou conosco agora. Raquel, considerações finais? Eu queria agradecer a oportunidade de a gente falar de comunicação, acho que é muito importante, a gente está num momento muito importante, você citou até na sua primeira pergunta a questão de ESG, que tem um encontro aí com o compliance das empresas, o compliance ele começou com os bancos, né? Que é você ter regras e tudo mais. E pensar sempre que a comunicação é planejamento, ela não é momentos fragmentados, né? Eu olhar para todos os públicos, tratar estratégias para cada um deles, inserir todas as ferramentas que a gente tem hoje, preparar as pessoas, como a gente estava falando aí da questão de gravar vídeos, né? Desenvolver habilidades. Porque a comunicação é ferramenta importante em qualquer negócio. Isso mesmo, com vocês, Raquel Rodrigues, aqui no J17 Talks. Voltamos daqui a pouco. Obrigado.